Uma das perguntas que eu mais recebo no canal do Instagram é: Guilherme, será que eu já estou no momento? Será que eu já posso me lançar como expert? Como é que eu sei se eu já estou no momento de oferecer o meu serviço, de oferecer o meu conhecimento para outras pessoas? Isso é uma dúvida super comum. Eu mesmo tive muitas dúvidas antes de começar a falar aqui diretamente para a câmera, e muito da resposta, a melhor resposta, na verdade, que eu encontrei para isso está no Russell Brunson, um dos maiores nomes, se não o maior nome do marketing digital, aquele que ajudou a montar esse formato de webinários, de lançamentos, né, lá nos Estados Unidos, que consequentemente a gente trouxe aqui para o Brasil. No livro O Segredo dos Experts, é onde a gente olha com mais carinho para toda a estratégia que ele desenvolveu e que até hoje é a base dos principais lançamentos de 7 e 8 dígitos, seja no Brasil, seja no mundo. E eu vou contar os 5 passos aqui para você tentar se identificar aonde é que você está. Lembrando que se você está caindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guilherme Saraiva, eu sou sócio e CEO aqui da Lip Educação, uma agência de lançamentos. A gente lança produtos aí de 200 até 20 mil reais, temos mais de 30 mil alunos hoje com os diferentes experts que a gente lança aqui. Eu atuo com educação há 16 anos, já fui vice-presidente do SES, sócio também de outros negócios, mentor de startups, enfim, sou mestre em administração, e a ideia desse canal é que a gente fale de tudo o que você precisa saber para construir uma jornada como um expert aí no mundo digital de maneira sólida, de maneira aprofundada, como um verdadeiro infoeducador. Mas bora lá, vamos começar a falar sobre isso. Eu gosto muito desse livro, eu sempre recomendo essa leitura para todo mundo, acho que ajuda bastante a entender o universo do expert. E qual que é a primeira fase que o Russell coloca ali de o expert? É aquela parte do sonhador, ou seja, é o sonhador, mas não o sonhador parado, é o sonhador estudioso. O que seria o sonhador estudioso? É aquele momento onde você já vislumbra alguma coisa, você já vislumbra uma possibilidade de talvez ensinar algo, ou ainda é algo muito distante para você, mas você começa a construir a sua base de conhecimento. Aliás, eu acho que isso é um erro geral hoje das pessoas, e talvez na era da inteligência artificial isso se aprofunde ainda mais, que é tentar já desenvolver a coisa de qualquer jeito, sem nenhum tipo de reflexão. Então, nessa hora onde você precisa ser o consumidor, é a hora onde você vai começar a ver livros, vídeos, podcasts, você vai se aprofundar na área, você vai talvez ser impactado por uma pessoa que vai ser aquela grande inspiração para você atuar naquela área, e ali é o momento que você precisa acumular a informação. Você precisa trazer um pouco mais de profundidade para aquilo e até você ver como outras pessoas que vivem já como você quer viver, elas atuam. E essa é uma fase muito legal, uma fase de descoberta. Com certeza você passou por um momento onde você olhou para aquilo e falou: caramba, é isso. Tem mais gente que pensa como eu, tem mais gente disposta a consumir conteúdos que eu gosto também de consumir. Eu acho que faz sentido, deixa eu entender aqui, deixa eu ver de fato se eu cavar aqui vai ter petróleo. Então essa é a fase que você precisa acumular experiências e ferramentais, referências nesses modelos. Beleza? Segundo ponto, qual é a segunda fase? É onde você se torna um praticante silencioso, ou seja, você começa a colocar a mão na massa. Você vai fazendo primeiro nos seus próprios projetos, né? E depois com clientes e mentorados. Muitas vezes essa fase é onde você pega aquele gratuito ou atua num projeto com o seu amigo ou com um familiar, é onde você começa a lapidar de fato aquela sua experiência. Você percebe, inclusive, se aquilo não era só um hobby, se de fato havia uma intenção em transformar em algo de infoprodução para começar a fazer. Então eu vou te falar até por mim, né? Quando eu comecei a querer falar sobre expert e infoeducação, quando eu comecei a olhar para esse ponto, eu já vinha no processo de consumir isso há mais de 10 anos, porque é isso que eu faço e trabalho há mais de 10 anos. Mas eu achava que por muito tempo o espaço para conversar de educação, de jornada de aluno dentro do marketing digital era muito limitado, porque era muito fácil vender e as pessoas estavam muito mais preocupadas com o marketing em si do que de fato com uma boa experiência educacional. Então eu fui acumulando ali as experiências e
treinando, testando e vendo o que eu acreditava, colocando em prática o que eu acreditava nos meus próprios negócios, né? Dentro da metodologia que a gente cria aqui para o aluno. Se você já assistiu outros vídeos, a gente fala muito sobre PLG, colocar o produto dentro do centro da nossa educação. Então a gente olha para o aluno assim que ele chega, a primeiro momento de ativação, qual é a primeira vitória, a segunda, terceira vitória, qual é a vitória principal. A gente vai avaliando cada fase aqui do aluno lá dentro para construir uma jornada para ele. Tudo isso a gente foi construindo dentro da nossa própria organização. E aí eu fui levando isso para algumas outras pessoas que começaram a ver sentido também. Tanto alguns outros experts que vieram aqui para trabalhar conosco, como também outras pessoas que eu comecei a fazer mentoria. Então essa foi a fase de eu começar a praticar. Só que aí chega na fase 3, que é a fase do ensinador inseguro. Você começa a gravar vídeos, você começa a produzir conteúdo, você começa a escrever newsletter, você começa a escrever e-mail, mas você ainda tem aquilo, será que eu tenho moral para isso? Será que não tem muita gente já falando isso? Será que não tem alguém que é muito melhor do que eu e tá lá na frente? Isso é normal. Até hoje eu me pergunto o tempo todo se eu posso estar ali, se eu devo estar ali, se eu não estou tentando ocupar um espaço que já esteja ocupado no mercado. E essa, infelizmente, é uma fase que muita gente se trava, porque se começa a se comparar com quem já está muito mais à frente no mercado. Então você fala assim, cara, eu vou fazer esse conteúdo, mas eu tenho muito pouco engajamento, aquela pessoa já tem todo o engajamento, ela já pega todo o engajamento para ela. E esse é o grande problema, é onde a maioria das pessoas para, porque ela já quer começar os conteúdos com milhões ou milhares, pelo menos, de visualizações, que tudo seja perfeito, e não é assim que funciona. Então você precisa passar e superar essa fase, talvez você esteja nessa fase. A fase 4 é quando a gente já começa a ter um expert emergente, ou seja, você já acumulou todo o conhecimento, você entendeu que é aquilo que você quer fazer, começou a colocar em prática, né? Visualizou aquela prática, já começou a colocar suas asinhas de fora no sentido de produção de conteúdo e agora você chegou no ponto onde você já tem, de fato, um framework, ou seja, uma metodologia. A gente falou de framework aqui também já no canal. Uma metodologia validada, cíclica. Você já tem alguns alunos que entraram, aplicaram essa metodologia e saíram tendo ganho a vitória principal que eles desejavam, e agora você começa a ser reconhecido no seu nicho. As pessoas te procuram porque elas confiam na sua visão, efetivamente. Elas não querem só essa resposta, elas querem olhar e estar próximo e seguir você, porque elas sabem que se sair alguma coisa nova naquela área, elas vão te olhar ali, elas vão querer te seguir. Então, repetição, clareza e consistência são as chaves aqui da fase 4, é uma fase que a gente quer muito chegar e ter. E por fim, a fase de líder de movimento, quando você consegue fazer essa fase do movimento 4, estender e escalar, e aí as pessoas começam a seguir você não só pelo seu conteúdo, mas pelo que você representa, seus princípios, seus valores, seu estilo de vida, o que você pensa sobre variados assuntos, é agora que você vira aquela pessoa, a cara do método, a cara do nicho, né? A gente tem várias pessoas assim, Thiago Negro lá em finanças, o Érico Rocha no lançamento, o Wendel na parte de inteligência emocional, Paulo Vieira talvez na parte também de inteligência emocional, tem vários ícones, né? E isso também fora no esporte, enfim, no cinema, você tem vários ícones e ali é quando você realmente consegue trazer e cuidar desse movimento. E é óbvio que essa é a última fase, a fase que todo mundo do que está na parte de infoprodução quer chegar. E aí o que você tem que fazer é só ter paciência para trabalhar. Você se identificar onde você está em cada uma dessas etapas e ter paciência para mudar de cada uma das etapas, sabendo que você, com consistência, fazendo as coisas ao longo do tempo, você vai chegar lá. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, já clique aqui para curtir, se inscreva no canal para ver outros conteúdos como esse e vamos juntos até o próximo vídeo.